Oi, gente. É, Tem muito tempo que eu não posto nada aqui no canal. É, E esse vídeo, ele vai ser tipo o meu retorno aqui pro YouTube. E eu decidi que eu quero compartilhar com todo mundo a verdade sobre mim, que eu mesma descobri há pouco tempo. É, E esse vídeo, ele vai ser uma maneira de abrir, revelar essa verdade para todo mundo, mas principalmente para minha família, para as pessoas que eu amo, para os meus familiares, parentes. Eu descobri recentemente, assim, era uma coisa que eu já vinha investigando há muito tempo, mas recentemente eu tive a confirmação de uma coisa que explica muito sobre mim, é, e pode até explicar sobre o que as pessoas pensam sobre mim também. Eu sei que eu vou chorar durante esse vídeo, posso me emocionar. Trouxe até um guardanapo aqui, porque eu passei uma maquiagenzinha. Tô meio enferrujada pra gravar vídeo, né? Tem muito tempo que eu não gravo. É, E aí, né, não sei se vai borrar, o que vai acontecer. Mas eu espero de coração que a minha vida fique um pouco mais fácil a partir de agora, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar olhando pra câmera. Eu não sei, gente, mas vamos lá, né? Recentemente eu confirmei uma coisa que a minha mãe já tinha suspeita, já tinha me falado, depois de que eu conversei com ela, né? Expliquei sobre quais eram os sintomas, até para ela ter um pouco mais de conhecimento, porque muita gente tem um conhecimento errado sobre isso, né? Tem um estereótipo do que é isso e aí não entende. E o que eu descobri, né, me faz, do jeito que eu vivi a minha vida, eu acabei me colocando numa posição de que eu sou muito normal para ser isso, e eu tenho um problema, então eu não sou normal, porque eu não vivo uma vida normal. Eu fingia que eu vivia uma vida normal, eu venho fingindo muito desde a minha adolescência, porque pensando no passado, eu vejo que quando eu era criança eu era mais, né, mais solta. E então eu já vou revelar logo o que eu descobri e eu vou falar sobre mim, né, sobre o porquê, o que me levou a descobrir isso. Esse vídeo eu não fiz roteiro, eu não coloquei nada, eu não tô lendo nada, então eu quis deixar ele o mais livre possível. Bom, eu confirmei através de laudo com neuropsicóloga, eu sei que muitos já devem sabem, né? E psiquiatra, que eu sou autista, autista de suporte 1, mas que já estava liberando quase o 2 devido aos meus problemas para cuidar de mim mesma, né? Mas assim, estou no 1. Para mim foi um misto de surpresa, entre aspas, porque do fundo do meu coração eu esperava que eu tivesse o TDAH, que aí a psiquiatra disse que precisa ser investigado mais a fundo, porque todos os meus traços, tudo que eu vivo já, né, foi 100% com o autismo. E, e eu não, de verdade, eu não queria ter tido esse diagnóstico, porque autista é PCD, né? E eu nunca me coloquei nessa posição. O TDAH não é, né? Mas foi isso que veio pra mim. E eu tô nervosa, desculpa, gente. E quando eu peguei o meu laudo, tá até ali na minha estante guardado, eu não chorei, eu chorei depois sozinha, porque eu tava com meu marido, mas eu senti um misto de
tristeza, com alívio e com dúvida. Tristeza no sentido de que realmente eu não queria ter tido essa confirmação. Ah, então por que que você foi em busca dessa confirmação desse laudo? Porque eu precisava entender o porquê tudo estava tão difícil para mim, porque tudo sempre foi tão difícil, porque eu sempre tive que fingir tanta coisa, sabe, para me sentir aceita, né? Enfim, eu vou falar sobre isso nesse vídeo, esse vídeo vai ficar longo. E então eu precisava descobrir o que eu tinha, para eu poder fazer um tratamento adequado, para eu poder melhorar a minha qualidade de vida. E eu fui em busca, então a tristeza foi por isso, o alívio é por saber, né, saber o que eu tinha, e dúvidas, né, que eu ainda tenho, é de que tendo esse diagnóstico, se a minha vida iria melhorar. E tanto a minha neuropsicóloga como a minha psiquiatra disseram que a única coisa que muda é que agora eu me conheço, né, eu sei o porquê eu sou como sou, e eu vou obter ferramentas para melhorar, tratamento, terapia, a psiquiatra até recomendou, né, a psicoterapia, TCC, enfim, tratamentos, né, e vamos ver o que vai mudar a partir de agora. Agora eu quero falar sobre o como eu sempre fui, os sintomas, o porquê que eu fui atrás de um diagnóstico de alguma coisa, porque eu nunca me achei normal. E quem me conhece a fundo, eu tenho pouquíssimos amigos, mas quem pôde conviver comigo em algum momento da minha vida percebeu também que eu não era normal, né? Normal. Igual às pessoas ao meu redor. Desde criança, e a minha mãe também contou muito isso pra mim, quando a gente conversou, eu sempre fui uma criança muito chorona, que esperneava, pirracenta, teimosa. Então eu fui uma criança muito difícil, muito difícil. E eu fui tida como uma criança difícil, uma criança pirracenta, né? Uma criança que deu muito trabalho, muito trabalho. Mamãe fala que eu vivia no colo, que eu chorava muito, que eu não gostava de barulho, eu nunca gostei. Que eu me incomodava com tudo, que tudo tinha que ser do meu jeito. E o que eu lembro, na parte que eu começo a ter lembranças, que é quando eu tinha 6 anos, 5, 6 anos para depois, né, começa a ter um pouco mais de lembrança, eu fui uma criança que era violenta com animais também. Eu era, infelizmente, eu amo de paixão, mas eu era uma criança, então eu não posso me culpar por isso, né? E também era violenta com outras crianças, então eu sempre fui muito briguenta e briga violenta. Eu nunca fui uma pessoa de brigar, e isso até depois na adolescência, depois de adulta. Depois de adulta eu nunca precisei brigar com ninguém, mas na adolescência sim. Então eu sempre fui uma pessoa que eu brigava, mas eu levava as coisas ao extremo. Então não era aquela coisinha de puxar cabelo, de tapa aqui, tapa lá, não, sempre foi o extremo. Então quando eu era criança eu mordia muito. Eu batia pra valer. Minha mãe fala que uma vez eu quase arranquei a orelha de uma amiga minha. Eu tinha 6, ela tinha 7, eu acho. Eu lembro que uma vez eu era, não sei, 9, 10 anos. Eu amava ficar na casa de uma tia, eu não vou revelar nome, porque eu não quero, não quero. Eu amava ficar na casa dessa tia e eu tinha uma prima, uma priminha, na época, eu lembro, gente, que ela chupava chupeta. E eu lembro que teve uma vez que eu fiquei sozinha com ela e ela tava chorando. E eu botei a chupeta na boca dela e ela não aceitou a chupeta. Não sei nem por que eu tô falando isso. Eu disse que esse vídeo ia ficar, né, bem livre. Eu quero colocar pra fora, sabe? Tudo. E eu peguei a chupeta e botei na boca dela e fiquei segurando e apertando a chupeta. Mas eu também era uma criança, então... E na adolescência também. Eu sempre fui uma adolescente muito tímida. Muito tímida. Que nunca tive muita paciência com ninguém, nem comigo mesma. Mas com os meus amigos eu tentava ser legal, né? Eu tentava ser mais paciente. E
Desde a adolescência, eu já tinha dificuldade de me socializar com as outras pessoas. E na adolescência, eu tive um período onde eu me machucava. E hoje eu entendo que era para externar o que eu sentia. E eu sempre fui uma pessoa fechada. Eu nunca me permiti chorar na frente de ninguém. Então, pouquíssimas pessoas já me viram chorando em pouquíssimos momentos. Meu marido, acho que ele só me viu chorando quando eu perdi o meu irmão. Não lembro se ele me viu chorando em outro momento. E a gente tá junto desde que eu tinha 14 anos, né? Então, assim, eu nunca me permiti. Eu sempre chorei sozinha. Eu sempre tentei guardar as coisas pra mim e não me abrir pra ninguém. E na adolescência, aquilo, a forma que eu me sentia melhor era me machucando. Então, eu me arranhava, eu me furava com lápis. Eu tenho uma marquinha, não sei se vai dar pra ver no vídeo, bem aqui, ó, que é ficou marcado, tá até cinza aqui. Eu furei tanto com lápis que machucou e meio que fez uma tatuagem. Eu já grampeei dedo, eu ficava me riscando com caneta até machucar. Eu me cortava, assim. Isso meus pais não sabem, agora eles sabem. Ninguém sabia, né? E desde a adolescência eu tinha pensamentos de partir, porque partir dessa vida, porque eu não conseguia. Eu tinha fases onde eu conseguia lidar melhor com as coisas, mas eu tinha fases onde eu não conseguia. E as coisas elas melhoraram um pouco depois que eu conheci o meu marido. Eu conheci ele, eu tinha 13 anos. Então eu coloquei meu foco nele, eu acho. E foi um amor à primeira vista. Então, assim, depois que eu conheci ele, a minha adolescência ela ficou mais leve, mais tranquila. E aí eu fui me tornando uma adulta, né? Junto com ele. E é quando eu percebo que eu comecei a mascarar as coisas, né? O famoso masking. Eu comecei a mascarar porque eu queria ser normal para ele. Eu queria que ele me amasse como eu amava ele. E ele sempre me amou. E ele me ama hoje, eu sei, independente do que eu sou. Mas por muito tempo eu fingi para ele também que eu era uma garota normal. E aí o tempo foi passando e eu sempre tive as minhas dificuldades, mas eu sempre guardei para mim mesma. Então eu sempre fui uma pessoa que desde a adolescência, posso dizer, eu nunca suportei estar com pessoas estranhas. Eu nunca gostei de ninguém tocando em mim, a não ser as pessoas que eram mais próximas, minha família, né? Meus pais, minha irmã e o meu amor, né? Meu marido. Eu nunca suportei lugares muito claros. Barulho sempre me machucou absurdamente. É uma tortura para mim. Roupas, eu sempre gostei de roupas largas. Assim, eu tive uma fase da adolescência onde eu gostava de me mostrar, me sentir bonita, né? Mas mesmo assim, né? Eu nunca gostei de nada me apertando, me incomodando, etiqueta, texturas. Eu sempre fui uma pessoa meio complicada com comida, ou eu gostava muito, ou eu não gostava nada, enfim. E eu fui crescendo, né? Junto com meu marido depois. E me tornei adulta, fui mãe. E nessa primeira fase da minha, né, que eu me tornei adulta, eu quero falar uma coisa agora. E eu espero que a minha família ainda esteja assistindo isso, principalmente os meus pais, o meu marido, não sei se ele tem alguma dúvida sobre isso, os meus sogros, as pessoas que me conhecem pessoalmente e que sabem do que eu vou falar, porque pouquíssimas pessoas sabem. E eu não vou falar sobre o que aconteceu, mas antes de eu ter meu filho, logo que eu me casei, eu tinha 18 anos, aconteceu uma coisa comigo e foi um trauma, mas assim, foi um trauma que graças a Deus eu superei. Eu falei disso, né, com quem eu tinha que falar e eu entendi que eu não tenho trauma nenhum disso que aconteceu. Mas a minha mãe mesmo outro dia disse: ah, talvez você tenha ficado assim depois de adulta, pior, porque você deve ter ficado traumatizada com o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é: mãe, pai, marido, sogro, sogra, quem quer que saiba disso,
Se vocês acham que algo pior aconteceu comigo, não aconteceu, tá? Eu não fui tocada, vou ser o mais clara possível, tá bom? Não aconteceu. Nada, só foi o susto. Nada aconteceu. Então eu não tenho motivo, eu nunca tive motivo para ser traumatizada com esse tipo de coisa. O meu marido mesmo sabe, eu não sei se algum dia ele se perguntou se pode ter acontecido, porque eu não falei para ele, porque não aconteceu. Eu adoro algumas séries, né? Aquela série Lei e Ordem, eu gosto de todas, eu gosto muito da SVU, quem sabe, né? Sabe do que eu tô falando? E lá trata justamente dessas coisas que eles podem achar que aconteceu comigo. Não aconteceu. Não aconteceu. Então fiquem tranquilos. Eu sempre fui assim, mas eu consegui esconder. Então, depois que eu tive meu filho, eu comecei a trabalhar num banco. E quando eu comecei a trabalhar nesse banco foi quando eu tive a minha experiência com o mundo, né? Real. E não foi boa. Eu fui muito bem no trabalho, mas o trabalho foi bem ruim para mim. Então, eu comecei a trabalhar nesse banco em 2011 para 2012. Eu saí, se eu não me engano, no final de 2013, começo de 2014. E eu comecei a trabalhar nesse banco, pesava 67 quilos, eu era uma mulher magra, nunca tinha tido problema com peso. E eu engordei 40 quilos em 2 anos trabalhando nesse banco. Eu cheguei a pesar mais de 107 quilos. Por conta do estresse, hoje eu entendo que aquele não era um ambiente para mim, sabe? Eu tinha que conviver com muita gente, eu tinha que falar com muita gente, eu tinha que fazer muita coisa que me machucou e me atormentou. E hoje eu entendo por que aquilo foi tão difícil para mim. Eu jamais me colocaria naquele tipo de situação hoje em dia. Nunca. E aí eu saí do banco. E aí em 2014 eu trabalhei em outros lugares. Em 2015 para 2016 eu comecei nas sobrancelhas, né? Que esse canal aqui era sobre isso. Então, praticamente todo mundo que é inscrito aqui, eu acho que a maioria, né? Veio por conta disso. E eu comecei com as sobrancelhas, bem, no meu cantinho, né? Trabalhando. Só que depois tudo foi crescendo. Agora vocês vão entender, meninas das sobrancelhas, né? Por que a Jaque saiu. Tudo foi ganhando uma proporção muito grande. E em 2016 eu já comecei a ministrar curso, 16 para 17, eu não lembro muito bem. 2017 eu acho, já comecei a viajar. E nessas viagens, eu sempre fui o tipo de pessoa que, assim, eu não gosto de pessoas estranhas perto de mim. Mas quando eu me proponho a fazer algo, eu dou o meu melhor. Então, quando eu me propus a ministrar curso, eu sabia que aquelas pessoas, elas iam confiar em mim. E eu precisava ser o que elas precisavam que eu fosse, né? Eu precisava ser para elas o que elas precisavam que eu fosse. Uma boa professora, uma pessoa carinhosa, amigável. E eu tentei de verdade. Então, assim, se você foi minha aluna, em algum momento você sentiu que eu me afastei ou que, eu não sei, que não foi o que você esperava, me perdoa. Mas eu tava me esforçando muito, 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 muito para ser o que vocês precisavam. Muito, gente. Era muito sofrido para mim ministrar aqueles cursos. Ao mesmo tempo que eu gostava, sabe? Porque era uma coisa que eu gostava, estar lá era muito doloroso. Porque eu tinha que estar com pessoas que eu não conhecia, mas essas pessoas não tinham culpa de eu ser como eu sou, então eu tinha que ser normal para essas pessoas. E eu fingi o tempo todo, né? Eu não era eu mesma, 100%. Em alguns momentos eu até era, já que meio maluquinha. Mas na maior parte do tempo não. E aquilo me esgotava, me esgotava, me esgotava, me esgotava, me esgotava. E eu tenho até uma pessoa que eu gosto muito do meio, uma pessoa muito famosa, que lá atrás, quando ela me disse uma coisa, se eu tivesse ouvido,
talvez as coisas teriam sido bem diferentes. E essa pessoa, em algum momento das nossas conversas, ela entendeu que eu tinha algum problema, e ela me mandou procurar o psicólogo. E eu não procurei, eu fui teimosa, né? Naquela época eu ainda não achava que eu tinha problemas. Eu sabia que eu tinha dificuldades, que eu, né, sentia coisas, mas eu ainda não admitia que eu tinha que procurar ajuda. E eu fui suportando isso até 2018, até o início de 2019, eu acho, que foi quando eu resolvi parar de ministrar curso, de viajar. Eu não aguentava mais. E foi em 2019 também, quando eu não aguentava mais nem lidar com clientes, eu não conseguia. Porque eu também me esforçava muito para atender os meus clientes, para atender minhas clientes, para tocar nelas, para estar com elas, e eu dava o máximo de mim, sabe? Eu realmente fazia um trabalho com amor, mas aquilo me machucava. E chegou um momento que eu parei. E como nessa época, então foi por isso, gente, que eu parei, sabe? Eu não aguentava mais. Eu não aguentava, não aguentava. Então foi por isso que eu saí da área. Eu não sei se eu já falei outras coisas, mas a verdade verdadeira é essa. E aí em 2019 mesmo eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, devido ao meu emagrecimento, né? Eu passei por fases de emagrecimento. Atualmente estou nessa fase novamente. E eu comecei a faculdade, mas a faculdade sempre foi muito difícil para mim. E agora quem me conhece da faculdade, né? Eu tive algumas poucas amigas lá, vão entender por que eu era como eu era. Eu era distante dos outros, eu tinha os meus momentos, enfim, sempre foi muito difícil para mim. Quando chegou a pandemia, tudo piorou, porque eu tive crises de pânico. Eu tenho a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a psiquiatra diagnosticou isso para mim. E eu tenho toque também, vários toques. Enfim, em outros vídeos eu posso ir falando sobre essas coisas. E tudo foi ficando muito difícil. Até que foi chegando os momentos de fazer estágio, eu sempre fui empurrando, até que chegou um momento que só ficou estágio para eu fazer na faculdade e eu desisti. Então eu tranquei a faculdade no ano passado, eu acho. E eu até tentei voltar, mas eu não consegui, só de pensar em ter que fazer estágio. Eu fiz um estágio uma vez, então só de pensar em ter que fazer estágio novamente, isso pra mim tá fora de cogitação. Não dá. E falando sobre isso, sobre o quando que tudo começou a ficar bem difícil, que me levou ao ponto de realmente buscar ajuda profissional, entender o que eu estava passando, foi a partir de 2019. Eu acho que eu fiquei tantos anos mascarando tudo, desde da adolescência, que tudo foi ficando pior, chegando num nível que começou em 2019, onde eu não conseguia mais lidar com ninguém, lidar com as pessoas. E eu fiquei muito depressiva por diversos momentos, por muito tempo eu pensei em acabar com tudo. Hoje em dia eu tomo medicação e quando eu não tomo, volta esse sentimento. Então eu continuo tomando medicação. E eu espero de verdade que meus familiares agora possam entender o porquê que eu sempre fui, né, do jeito que eu fui, a ovelha negra da família, a pessoa difícil, a pessoa que sempre falou tudo que tinha que falar na cara, que não tinha filtro, que às vezes podia até fazer os outros passarem vergonha, eu mesma, que causava medo nos meus pais. Eu sei que eles sentem medo quando eu estou perto de outras pessoas, assim, que eu fale coisas que eu não deva falar. Eu sei que tem. Meus parentes, que eu nunca fui muito de estar o tempo todo presente, assim, é porque eu não conseguia. Talvez agora, me conhecendo e me tratando, eu consiga. De verdade, eu espero conseguir. Mas antes eu não conseguia, então é por esse motivo. Não é porque eu não gostava de ninguém, porque eu era metida, ou porque, sei lá, que vocês podem ter pensado. É porque realmente eu tinha essa dificuldade. Sempre tive. E
para minha família. Eu sei que eu pareço normal demais para ser autista, mas vocês sabem que eu também não sou normal. Não pareço normal, né? Minha irmã sabe que eu sou a dramática, a problemática, minha mãe, meu pai. Eu sou a filha que dá trabalho. Eu sou a filha mais velha, tenho 10 anos de diferença da minha irmã. E a minha irmã é mais adulta que eu, parece. Ela é mais responsável, não sei, sabe? Ela não dá o trabalho que eu dou. Eu acho que eu preocupo muito os meus pais. Assim, saibam que se eu não acabei com tudo em algum momento da minha vida, foi por vocês. Foi por você, meu marido, que eu amo mais do que tudo, pelos meus pais, pelo meu filho, pela minha irmã. Meus pais já perderam um filho e, mesmo nos meus momentos mais difíceis, quando eu chorava o tempo todo, sozinha, claro, quando vinha na minha mente imagens de diversas formas de eu acabar com tudo, eu sempre pensei em vocês. Que eu acho que eu ia acabar com vocês se eu fizesse isso. Eu ia acabar com todo mundo, né, que me ama, com meu marido, com meu filho, e eu também penso muito em Deus e na minha fé. Só que para vocês entenderem o nível do desespero que eu cheguei, não estou mais assim, mas eu tive uma fase uma depressão tão grande, tão profunda, que eu pesquisava aqui no YouTube mesmo vídeos de padres, pastores justificando em algum momento o sul. Eu não vou falar, não sei se isso pode ser bloqueado aqui, mas a gente, né, acabar com tudo. Se era justificável, e eu cheguei à conclusão de que era, se a pessoa tivesse realmente doente, ela não ia saber o que ela estava fazendo, enfim. Mas graças a Deus eu não fiz, graças a Deus eu fui buscar ajuda, graças a Deus eu comecei com a medicação e isso passou. Então, bom, o vídeo já tá ficando quase 30 minutos. Essa é a verdade sobre mim. Agora todo mundo sabe. E em outros vídeos eu espero falar mais sobre as minhas dificuldades, meus sintomas, o que eu aprender sobre isso. Claro, se tiver gente interessada também. Mas eu quero deixar aqui um recado final, assim. Se você tá assistindo esse vídeo e você também não se sente normal, se você se sente louca, se você se sente muito difícil, se você sente que você é um problema na vida das pessoas, que é o que eu sempre pensei, né? E eu penso isso às vezes. Eu penso que sem mim a vida de todo mundo seria mais fácil. Mas sem mim se eu não tivesse existido, né? Porque se eu for agora, isso vai partir o coração de muita gente. Então, não, né? Eu não vou permitir isso. Por minha vontade, não. Então, se você se sente assim, se você sente uma dor profunda e não ser como as pessoas esperam que você seja, gente, o meu real é Jaque Real. Eu não sei explicar. A Jaque Real, a Jaque Real é uma pessoa muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Que só quem sabe, só quem conhece. Meu marido sabe, né, que vive comigo o tempo todo. Então ele sabe tudo que eu faço, as loucuras que parece doideira. Às vezes eu acho mesmo, eu achava, né? Agora eu sei. Mas eu me achava doida. Então, assim, se você faz coisas estranhas, se você se sente estranha, se você se sente triste o tempo todo por não pertencer a ninguém, a lugar nenhum, por achar que esse mundo não é pra você, procure ajuda. Às vezes você pode ser como eu, ou pode ser de outra forma, mas procure ajuda. Se precisar, tome medicamento, se o médico indicar.
Porque a nossa vida pode sim ser muito diferente. A minha vida ainda não ficou fácil. Minha vida ainda tá difícil. Eu ainda tô escondendo, às vezes mesmo que sem querer, eu já percebi o meu jeito. Por exemplo, eu percebo que no vídeo aqui eu tô falando muito bem, mas pessoalmente eu não falo tão bem assim, principalmente com pessoas estranhas. Eu ainda tô escondendo, estava até esse momento, né, dos meus sogros, o meu verdadeiro jeito. Mas eu espero do fundo do meu coração que eu possa ser eu mesma e que as pessoas me aceitem e que a minha família entenda que eu não sou normal, mas eu posso ser normal do meu jeito. Porque só eu na minha família sou assim, que eu saiba, né? E é isso. O vídeo ficou longo, mas é uma vez só, né? E vai ficar aqui agora, para sempre, né? Sei lá, o tempo que eu deixar, o tempo que o YouTube estiver aqui, não sei. E é isso. A verdade sobre mim é que eu sou autista. Eu descobri, tive a confirmação nesse mês mesmo. Meu laudo tá ali. E agora eu vou enxergar as coisas com outros olhos. Eu vou viver da minha maneira, né? Tentando me encaixar do jeito que eu puder, sem causar sofrimento para mim. Porque quando eu não causo sofrimento para mim, eu não vou causar para as outras pessoas também. E eu sei, eu me preocupo muito com a minha família, né? Eu sei que eu posso parecer doidinha, ou maluca, ou violenta, eu não sei o que vocês pensam de mim. E eu sei que eu já posso ter errado muito com vocês, com todo mundo. Mas eu errei, se eu errei tentando acertar. Eu errei tentando ser o que vocês precisavam que eu fosse, o que vocês queriam que eu fosse. Mas todas as vezes que eu fiz isso, eu me machuquei muito. E outro dia eu falei da confirmação para minha mãe, eu não sei se nem sei se eu tinha falado com a minha irmã. E eu preciso que vocês entendam que eu não sou normal. Eu sou normal do meu jeito, dentro do espectro autista. É até estranho falar isso, eu sou autista. Então, eu nunca vou me parecer 100% normal. E todas as vezes que eu pareci normal no passado, em todos os momentos que eu fui a Jaque que trabalhava, que ganhava dinheiro, que era independente, que, sabe, que era o suporte de outras pessoas, eu tava me esforçando muito. E para não machucar vocês, eu me machucava. E eu, por diversas vezes, eu quase fui partir por conta disso. Mas eu sei que se eu fizesse isso ia ser muito pior para todo mundo. Então eu quero tentar viver da minha forma, do meu jeito. E eu preciso que vocês entendam, que vocês me aceitem. E não é um drama que eu tô fazendo, tá, minha irmãzinha querida? Eu não tô sendo dramática. Minha vida é um drama, eu acho, né? Não sei. Eu só preciso de compreensão e de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de vocês também. Porque eu vou precisar aprender a viver com isso se eu quiser ter uma vida longa. Eu vou precisar aprender a lidar com as minhas questões, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. E é isso. Era isso que eu queria falar, era isso que eu queria contar para todo mundo. E se você ficou até aqui, né? Você é guerreira, tá assistindo isso até agora. Muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!